Lucas, capítulo 20, verso 45 até o verso 47, assim nos diz a Escritura Sagrada. Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós te agradecemos pela palavra, pelo tempo que o Senhor tem nos dado de comunhão, de adoração, e agora rogamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que através da exposição da Escritura sejamos instruídos, guiados e confrontados com a verdade da tua palavra, para que o Senhor seja exaltado na nossa vida. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero nesta manhã falar com você, e eles vão... Arthur, coloca para mim na tela o slide, por favor, para que os irmãos possam ter aqui. Eu quero falar sobre este tema. Quem você quer impressionar? Olhando para este texto, olhando para aquilo que nós lemos aqui, a pergunta que eu lhe faço é: quem é que você quer impressionar? E todos nós sentimos em alguma medida o desejo de sermos reconhecidos. Nós queremos que as pessoas percebam o nosso esforço. Nós desejamos que o nosso trabalho seja valorizado. Ontem foi um dia assim. Ontem nos reunimos para jogar futebol. Não é? Alguns estão aí meio quebrados, né, andando meio devagar, mas a resenha foi boa. Então ali tinha de tudo. Tinha um pastor que queria dizer assim: olhem para mim, veja como eu sou bom, veja como eu jogo. Era só para confete, porque jogar mesmo não joga nada, né? É só resenha. E foi um momento muito precioso, mas é interessante que, assim, qual é o nosso objetivo? É ganhar, é fazer o melhor, é jogar. E ali alguns acabam se transformando. Graças a Deus o nosso foi muito tranquilo, foi muito sossegado, todo mundo consciente da sua condição física, né? Então foi um tempo muito precioso, né? Sabendo que não dá mais, né, para correr igual alguns meninos correm. Mas o fato é que a gente gosta de ser reconhecido. E aí eu mesmo brincava com o pessoal, aí fiz alguns gols lá, mas assim, nada que seja extraordinário. Um menino que estava lá, ele sim é extraordinário, joga bem, né? Um dos meninos que estava lá. Mas a gente sempre gosta de chamar a atenção, você já percebeu? E eu propositalmente fiz isso ontem. Fiz até um vídeo, falando, fui preterido, não me escolheram, me deixaram de lado. Aí, deixaram o artilheiro fora. E fiquei brincando bastante com isso. E de fato, irmãos, nós temos isso, às vezes não como brincadeira ou como algo que não toca verdadeiramente em nós. Às vezes nós queremos reconhecimento. Nós queremos visibilidade. Nós queremos que o holofote esteja focado em nós. Nós gostamos quando alguém elogia a nossa dedicação. Você gosta quando alguém elogia a sua inteligência, a sua aparência. Ô pastor, emagreceu, hein? Tá, né? Ainda não chegou no nível que precisa emagrecer mais. Mas não é só por isso. E é gostoso quando alguém reconhece aquilo que você faz, não é? Vamos ser sinceros. Você, minha irmã, chega em casa, faz aquela comida gostosa para sua família.
Aí chega aquele bando de menino morto de fome, senta, come, e nem agradece a Deus, e nem ora, e come tudo, e lá em casa não dá mais para ir no quilo. Se for no quilo, é literalmente 1 quilo cada um desses menininhos ali. Só Jesus na causa. Quando eu vou pagar a conta, eu falo, meu Deus do céu. Mas aí quando a minha esposa faz alguma coisa, e eu aprendi isso lá na casa da minha sogra, que toda vez que nós íamos orar, tinha que orar pelo alimento, agradecendo a Deus, e pelas mãos que prepararam o alimento. Não é? É gostoso você ser elogiado. Eu tenho dito para minha esposa, amor, você está linda. Ela sempre foi, agora está mais linda ainda. Né? Aí ela fala assim, nossa amor, o que aconteceu? Eu falei, nada, só estou elogiando você. Eu te amo. Né? Não é bom isso? Você, minha irmã, receber assim um eu te amo do seu marido. Você, meu querido adolescente, receber um eu te amo do papai, da mamãe. Não é bom isso? Você, marido, ouvir da sua esposa que ela lhe ama. É gostoso isso. É gostoso quando você faz algo e você é reconhecido. Então o reconhecimento não é necessariamente pecaminoso, errado. Isso faz parte. A Bíblia nos ensina a honrar aqueles que servem fielmente, a demonstrar gratidão e encorajar uns aos outros. Isso é bênção de Deus. Então, elogie, glorifique a Deus pela vida da pessoa que Deus tem colocado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Elogie os seus colegas, faça isso. Agora, qual é o problema nesse processo? É quando o reconhecimento deixa de ser uma consequência ocasional ou natural da fidelidade e passa a ser o objetivo da nossa vida. Quando eu busco o reconhecimento. Quando eu busco que as pessoas me percebam. Quando isso acontece, nós deixamos de fazer as coisas porque elas são certas e devemos fazê-las. E aí nós começamos a fazê-las porque nós queremos ser vistos. Olha aqui, ó. Olha só como eu sou bom. Olha só como eu jogo. Olha só a minha performance. Olha só o meu trabalho. Olha só como eu sou especial. Ô irmão, você é advogado? Não, não sou qualquer advogado. Ah, você... aqui tem bastante irmãos que trabalham na área de tecnologia, né? E aí eu cheguei para um tempo atrás e falei assim, você é programador? Ele, programador não, né, pastor? Programador, aí você me quebra, né? Sou desenvolvedor. Né? Percebe? Eu falei, desculpa a minha ignorância, irmão. Né? Mas, às vezes nós temos este movimento do coração. Nós fazemos algo, e por, às vezes menor que seja, nós queremos ser vistos, percebidos e elogiados. E aí, a generosidade se transforma em propaganda. Você faz, mas todo mundo tem que ver. O serviço se transforma em palco. A oração, ela se transforma numa apresentação. O ministério, ele se transforma num caminho para o status. E aí, você está num grupo de pastores, sabe qual que é a conversa da pastorzada? E aí, irmão, você está pastoreando aonde? Ah, estou lá na Vila Pompeia. Quantos membros tem lá? Ah, lá tem... Quantos? Aí você fala pequenininho, porque você sabe que o cara tem 1000 membros na igreja dele. Aí fala, não, mas a minha igreja arrecada tanto. A minha tem 500 membros. Arrecadamos não sei o que lá. E aí é um querendo ser mais que o outro. Aí o ministério se transforma numa forma de ter status. A religião, o relacionamento com o Senhor se transforma num instrumento de autopromoção. E é possível, então, meus amados, nós fazermos coisas aparentemente corretas com motivações profundamente equivocadas e erradas, pecaminosas. É possível você
cantar pensando mais na opinião das pessoas do que na glória de Deus. É possível ensinar a Bíblia desejando impressionar a igreja. É possível você orar publicamente sem estar verdadeiramente falando com Deus. É possível você ocupar um cargo na igreja, ser respeitado, possuir conhecimento bíblico e ainda assim ter um coração dominado pelo orgulho. E é exatamente esse perigo que Jesus nos ensina no texto que nós lemos. Os escribas eram admirados pelo povo. Eram reconhecidos como especialistas nas Escrituras. Eles caminhavam pelas ruas transmitindo uma imagem de autoridade, de respeitabilidade, de devoção. Com vestes talares, diz o texto. Mas é interessante que Jesus enxerga além das vestes. Como nós vimos na passagem lá de Samuel, Jesus, ele vê o quê? O coração. Senhor, tu me sondas. Nada, dos teus olhos nada eu posso esconder. E aqui, meus irmãos, nós vemos que por trás da aparência religiosa destes homens havia uma profunda busca por reconhecimento humano. E mais, não só isso, eles exploravam pessoas vulneráveis, as viúvas, e o uso das coisas de Deus para o benefício próprio. Por isso, diante de todo o povo, Jesus se volta aos discípulos e ele diz lá no verso 45, ouvindo todo o povo, recomendou a seus discípulos. Verso 46, guardai-vos dos escribas. Cuidado com os escribas. Essa advertência não foi dirigida apenas a líderes religiosos daquele momento, daquele tempo onde Jesus estava, mas ela é dirigida a todos nós. Jesus ele nos convida a examinar o nosso coração e a responder uma pergunta incômoda. Quem você realmente deseja impressionar? Quem você realmente deseja impressionar? Lucas, capítulo 20, registra uma sequência de confrontos entre Jesus e os líderes religiosos. Nós estamos aqui acabando o capítulo 20. Primeiro, eles questionam a autoridade de Jesus. Depois, eles tentam prendê-lo em uma armadilha sobre o pagamento de imposto a César. Em seguida, os saduceus apresentam uma pergunta destinada a ridicularizar a doutrina da ressurreição. Ou seja, em cada uma destas ocasiões, aqui do capítulo 20, Jesus responde com sabedoria perfeita. Os líderes não conseguiram encontrar nenhuma palavra da qual pudessem acusá-lo. Então, nesses versículos, nos versículos imediatamente anteriores, que foram expostos na semana passada, Jesus fez uma pergunta sobre a identidade dele, a identidade do Messias, citando o Salmo 110. E ele mostra que o Cristo não era apenas descendente de Davi, mas Senhor de Davi. Isso aqui atingia diretamente o centro do problema. Os escribas conheciam as Escrituras, mas não reconheciam aquele de quem as Escrituras falavam. Eles sabiam discutir sobre o Messias, mas rejeitavam o Messias que estava diante deles. Portanto, agora, no versículo 45, diante de todo o povo, diz, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. E Jesus ele fala aqui aos discípulos, aqueles que estavam seguindo ele. Mas ele faz isso de maneira pública. Ele faz isso publicamente. Então o povo todo ouve. Os escribas provavelmente também estão presentes. E Jesus, então, aqui ele não deseja apenas denunciar o pecado daqueles líderes. Ele deseja o quê? Proteger os seus discípulos da influência desses homens. Por isso ele diz, guardai-vos. Por isso ele diz, cuidado. E o perigo aqui é o quê? É a falsa espiritualidade. Não está apenas longe da igreja, mas a falsa espiritualidade muitas vezes está dentro da igreja. Pessoas que frequentam a igreja há anos, mas são como esses escribas. Querem impressionar os outros e não impressionar ao Senhor.
e ela pode entrar nos nossos corações. Então o desejo de reconhecimento, ele pode se infiltrar no ministério. O orgulho, ele pode vestir roupas religiosas e mostrar aparentemente uma boa postura, uma postura espiritual. E a idolatria da imagem, ela pode aprender a falar a linguagem da fé. Por isso, a advertência de Jesus precisa ser recebida com humildade. Diante disso, em primeiro lugar, nós vemos que o coração orgulhoso vive para ser visto pelos homens. O coração orgulhoso, ele vive para ser visto pelos homens. Jesus, ele começa a sua denúncia dizendo: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Observe a repetição implícita da expressão aqui, gostam. Eles gostavam do quê? De vestes talares. Eles gostavam do quê? De saudações nas praças. Eles gostavam do quê? Das primeiras cadeiras. Eles gostavam dos primeiros lugares. O problema não está simplesmente nas roupas, o problema não está nas saudações, o problema não está no lugar que assenta. O problema estava no amor que eles tinham por aquilo que estas coisas representavam. Esse era o problema. As vestes talares eram longas e distintas, e elas simbolizavam a função religiosa dos escribas. E isso existia para quê? Para diferenciá-los das outras pessoas. Não havia necessariamente pecado em usar uma veste que os identificasse e os diferenciasse na sua função. Esse não era o problema. Mas o problema era o amor que eles colocavam sobre isso. Então o pecado estava em caminhar com essas vestes para ser notado, para ser visto, para ser percebido. Ali vai um escriba. Este é um homem piedoso. Este é um homem santo. Eles queriam que as pessoas olhassem e pensassem assim: ali tem um homem importante. Ali tem um homem que conhece a lei. Ali tem uma pessoa espiritualmente superior do que os outros. E é interessante, né? Porque ontem nós estávamos lá no futebol, aí a turma brincou assim. Aí eu brincava: não pode bater no pastor, não pode driblar no pastor, é pecado, hein? Aí teve gente que falou assim: não, aqui o pastor é igual a todo mundo, aqui não é pastor não. Ou seja, sou pastor só quando estou no púlpito? Quando estou jogando bola, não sou pastor. Aí ontem saímos daqui, viemos para cá comer churrasco, saímos daqui. E aí os meninos foram dormir em casa ontem, Pedrinho e Josh foram dormir lá com os meus filhos. Aí saímos aqui, dei a volta, eu moro aqui em cima. Tinha um caminhão de lixo no meio da rua. Ele estava travando a rua. Aí, sabe quando dá para você passar, mas o cara vai, não vai, vai, não vai, e você vai, não vai, vai, não vai. Aí o cara fez com o braço bravo assim para eu passar. Eu falei: mas você não vai e tal? Aí o Pedrinho: nossa, queria ver o pastor no modo... como é que ele falou, Pedrinho? No modo lá sabe aquele lá, o teu pateta, que sai o motorista bravo assim? Eu queria ver o pastor entrar nesse modo. Né? Eu falei: olha lá, tá me vendo, né? Tá me vendo quando eu estou dirigindo, tá me vendo. Então, nós vivemos corandeu diante de Deus. Não é só em alguns momentos, não é quando eu coloco a minha veste pastoral, né, que eu me transformo. Não, querido, é em todo momento. E estes homens, eles queriam impressionar. Então, nas praças acontecia, e uma coisa que chama atenção é que Jesus menciona a saudação nas praças. Nas praças acontecia a grande parte da vida pública. E era ali que as pessoas compravam, que as pessoas vendiam, conversavam, encontravam conhecidos. E os escribas gostavam do quê? De receber saudações respeitosas nesses lugares. Eles desejavam títulos de honra. Eu já falei para vocês aqui da questão do reverendo, né? Vocês lembram que eu falei que eu fui curado desse negócio do reverendo? Que eu fui num lugar uma vez, e aí eu estava lá, até a Carol estava comigo. Né? Aí eu fui com os pastores lá, e aí o pastor falou: como é que é seu nome? Carlos. O seu, Adriano. E o seu? Eu falei: meu nome é Reverendo Wagner.
Aí quando chegou no carro, o português virou para mim e falou assim, quer dizer então que teu nome é reverendo? Eu, oi? Quer dizer então que o teu nome é reverendo? Eu falei, não estou entendendo. Não, você disse lá para aqueles jovens que o teu nome é reverendo Wagner. Eu falei, falei? Ele falou, falou. O que eu queria mostrar? E depois eu fui sondar meu coração. De fato, eu queria impressionar aqueles jovens. Eu queria dizer assim, eu não sou como vocês, eu sou pastor. Era o que estava no meu coração. Igualzinho esses escribas. E aí eu brinco que Deus me curou disso. Graças a Deus. Que a misericórdia dele faz isso conosco. Mas às vezes a gente quer o quê? Nós queremos ser cumprimentados, nós queremos ser vistos, nós queremos ser percebidos, queremos ser tratados como superiores. E eles não desejavam apenas ser cumprimentados. E não tem problema você dar honra a quem é devida a honra. O problema é que quem quer receber a honra faz disso o objetivo da sua vida porque quer ser superior aos outros. Esse é o problema. E Jesus ele continua falando, e ele fala das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles queriam os lugares de posição de destaque, queriam se sentar ali onde eles fossem percebidos, vistos por toda a comunidade. E perceba, meus irmãos, até mesmo no culto, o coração deles procurava o quê? Visibilidade. Eles não estavam apenas diante de Deus. Eles estavam preocupados quem estava olhando para eles. E por fim, Jesus menciona os primeiros lugares nos banquetes. Naquela cultura, a posição da mesa revelava a importância social de uma pessoa. Então, os lugares mais próximos do anfitrião eram reservados para os convidados de maior honra. E os escribas gostavam desses lugares. Por quê? Porque isso confirmava publicamente o valor que eles tinham. Vestes, praças, sinagogas, banquetes. Em todos os ambientes, a mesma busca. O mesmo movimento do coração. Eles queriam o quê? Ser percebidos. Eles queriam ser vistos. Queriam ser admirados, queriam ser tratados como importantes. E o problema fundamental era que eles viviam diante dos homens e não diante de Deus. Recentemente, em uma das mensagens que nós trabalhamos na exposição de Lucas, eu trabalhei o conceito de coram deu com vocês. Esse conceito que significa viver diante da face de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos, em todos os momentos, em todos os instantes, estamos diante de Deus. Então, não é só aqui e agora, no culto, que você está na presença de Deus. Todos os momentos. Quando você está lavando a louça, quando você está dirigindo, quando você está jogando futebol, quando você está em casa, assistindo, vendo as coisas nas mídias sociais, acessando a internet, você está diante de Deus. Todo o tempo. Então, viver corandeu é viver consciente de que tudo que nós fazemos acontece diante do Senhor e que nada é oculto ao Senhor. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos atos públicos, as nossas decisões secretas, tudo isso está diante e aberto diante do Senhor. Os escribas não viviam e não entendiam esse conceito, porque eles viviam o quê? Coram omnibus. Que significa isso, essa palavra difícil aí? Diante dos homens. É a palavra latim para homem. O comportamento deles era governado pela plateia. Quando havia pessoas, se apresentavam como piedosos. Quando havia reconhecimento, eles demonstravam devoção. Quando havia posições de destaque, eles estavam prontos a ocupá-las. Mas Jesus nos ensina que é possível transformar a vida espiritual em uma performance. Era o que eles faziam. Esse é o risco que eu e você corremos, irmão. Você transformar a sua vida espiritual apenas em algo para ser visto pelas pessoas e, de fato, você não ser convertido, transformado e ter um coração piedoso. A performance religiosa acontece quando nós nos preocupamos mais em parecer santos do que sermos de fato santos e consagrados ao Senhor.
Acontece quando nós buscamos a aprovação das pessoas como fonte da nossa identidade. Por que tem muita gente frustrada hoje, irmãos? Por que tem muita gente frustrada na igreja hoje? Porque não tem o reconhecimento que gostaria de ter. Acontece quando o nosso serviço depende do aplauso. Eu sirvo pastor na igreja, mas se eu não for aplaudido, se eu não for reconhecido, eu entrego meu cargo. Se eu não receber destaque, porque se ninguém percebe, sabe o que acontece? Nós desanimamos. Se ninguém agradece, a gente fica ressentido. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada nessa igreja. Se outra pessoa recebe o reconhecimento, qual é o seu sentimento? Inveja. Se nós somos colocados em uma função menos visível, não. Eu não quero ficar lá no fundo, eu quero ficar em destaque, eu quero o holofote. Aí você acredita que você está sendo desvalorizado. Isso revela que talvez você não esteja servindo de fato ao Senhor. Que nós estamos alimentando a nossa necessidade de importância. E quanto mais visível é o serviço, mais é o risco de confundir a glória de Deus com a nossa própria reputação. Nós podemos começar desejando servir a Cristo e pouco a pouco passar a proteger a nossa imagem. Nós podemos nos preocupar em parecer competentes do que em permanecer dependentes de Deus. Nós podemos desejar que as pessoas saiam impressionadas conosco e não maravilhadas com Cristo. Que vejam Cristo na nossa vida. Todos nós podemos viver para sermos vistos, queridos. Essa é uma tendência do nosso coração. Isso acontece de várias formas nas redes sociais, quando nós construímos uma versão cuidadosamente editada de nós mesmos. E hoje é assim, né? Você vai lá tirar uma foto para postar. Ah, não ficou boa. Aí você, não, essa aqui não está legal. Aí eu vou colocar o filtro tal. E não sei o quê. Aí, para quê? Para editar. Eu me lembro de uma pessoa que, há muitos anos atrás, caminhamos juntos. Ele dizia assim, se você vê minha esposa postando as coisas na internet é porque ela está feliz. Se ela some na internet, ela está triste. Eu falei, Jesus, misericórdia. Percebe, querido, como esse movimento acontece? Então, às vezes a gente vai fazer o que neste movimento de ser reconhecido? Você vai mostrar generosidade, mas você, no fundo, está escondendo egoísmo, porque você quer ser visto. Você mostra uma família sorrindo, mas esconde a dureza com que você trata uns aos outros dentro da sua casa. Mostra a Bíblia aberta, mas esconde a falta de oração. Mostra os aparentes resultados, mas esconde o desejo de aprovação que governa o seu coração. Porque no fundo a gente quer a aprovação dos outros. E Jesus não está proibindo a demonstração pública da nossa fé. Não. Então o pastor falou que não podemos nem publicar lá um versículo, um negócio. Não estou falando isso não, irmão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a motivação do seu coração, equivocada, a sua motivação, errada por reconhecimento, é isso que faz mal a nós. É isso que nos distancia do Senhor. Em Mateus capítulo 5, ele diz que as nossas boas obras devem ser vistas. Para quê? Para que as pessoas glorifiquem o Pai. Cristo tem que ficar evidente na nossa vida. A diferença está no quê? Na finalidade. A pergunta não é apenas o que eu estou fazendo. A pergunta é, por que eu estou fazendo? Quem você deseja que receba a glória? O coração orgulhoso quer ser visto pelos homens. Mas o coração transformado, ele vive para agradar a Deus. Mas em segundo lugar, nós vemos que a falsa espiritualidade transforma as coisas de Deus em benefício próprio. A denúncia de Jesus torna-se ainda mais séria no versículo 47. Os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Até que nós poderíamos imaginar que o problema dos escribas fosse apenas vaidade, ser reconhecidos. Mas talvez pensássemos que eles eram somente pessoas que gostavam demais de elogios, de posições de destaque. Mas Jesus mostra e revela que esse orgulho deles não era inofensivo. Esse orgulho produzia exploração.
Eles devoravam a casa das viúvas. E a viúva aqui, meus irmãos, nesse contexto, representa uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade antiga dos tempos de Jesus. E aqueles que ensinavam a lei estavam utilizando a sua posição religiosa para explorar essas viúvas. Nós não sabemos exatamente o que eles estavam fazendo com as viúvas, mas o verbo usado por Jesus ele é forte, porque diz assim, eles devoravam, devoram. Eles não apenas recebiam alguma mensagem, mas alguma vantagem, eles consumiam, eles se aproveitavam. E essa imagem escondia o quê? Um coração predador. Então o problema é que para encobrir isso tudo, o que eles faziam? Eles faziam longas orações. A questão está na expressão, para o justificar. As orações funcionavam como uma espécie de cortina de fumaça, de cobertura. Enquanto exploravam as pessoas, eles construíam uma aparência de piedade. Não é o que nós vemos em muitos líderes religiosos nos dias de hoje? Quanto mais injustos eram na vida privada, mais religiosos procuravam parecer em público. A oração que deveria ser algo para ser uma expressão de uma comunhão com Deus havia se transformado numa ferramenta de manipulação para esses homens. Usavam as coisas de Deus para proteger a sua reputação e aumentar o seu poder. A falsa espiritualidade, meus irmãos, ela vai utilizar a escritura para controlar. Utiliza a oração para impressionar, utiliza o ministério para enriquecer, utiliza a culpa para dominar as pessoas vulneráveis, utiliza a autoridade espiritual para impedir questionamentos, utiliza o discurso sobre submissão para proteger líderes abusivos, utiliza promessas de bênçãos para obter dinheiro, utiliza a fé das pessoas para construir impérios pessoais. E sempre que a religião existe para alimentar o ego, o poder ou o conforto do líder, ela deixou de servir o reino de Deus. É por isso que essa passagem continua tão atual para nós. E nós precisamos identificar isso. Que Deus nos livre disso. Ainda existem pessoas que transformam púlpitos em plataformas. Ainda existem pessoas buscando o benefício próprio. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós não devemos aplicar essa passagem somente aos escândalos visíveis que nós vemos. Porque a mesma semente pode estar dentro de nós. Talvez você não seja um líder abusivo, alguém que faz essas coisas querendo explorar os outros. Mas nós podemos utilizar pessoas para nos sentirmos importantes. Nós podemos nos aproximar de alguém apenas porque essa pessoa pode abrir portas para nós. Nós podemos demonstrar interesse enquanto esperamos receber alguma vantagem. Nós podemos servir apenas em lugares que nos dão visibilidade. Nós podemos usar uma linguagem espiritual, mas evitar arrependimento, evitar mudança de coração, evitar o perdão. A gente pode citar versículos bíblicos para vencer discussões, em vez de buscar reconciliação. Nós podemos até realizar algumas ações generosas para criar uma espécie de dívida emocional nos outros. E quando nós usamos as pessoas para o nosso benefício próprio, nós estamos agindo no mesmo espírito dos escribas. É o mesmo princípio. Então a verdadeira vida cristã, ela não devora os vulneráveis, ela os protege. Ela não utiliza pessoas, ela serve pessoas. Ela não busca vantagens, ela se entrega. Não foi isso que Jesus fez? Esvaziou-se da sua própria glória e se humilhou e esteve entre nós. Jesus é o contraste perfeito com os escribas. Eles devoravam a casa das viúvas. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Entregou a vida pelos pecadores. Eles usavam as coisas de Deus para serem vistos. Jesus, ele assume forma de servo. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Eles buscavam o primeiro lugar. Jesus, ele busca o último lugar. Eles desejavam ser servidos. O Filho do Homem veio para servir. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então,
a resposta para a falsa espiritualidade não é abandonar a religião. E tem muita gente hoje desigrejado por conta disso. Porque se frustra na igreja. Porque vê essas coisas e se frustra. Mas a resposta para isso é olhar para Jesus. É olhar para Jesus. É reconhecer que o verdadeiro rei não explora seu povo, mas ele se entrega pelo seu povo. O verdadeiro pastor não devora as ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. É isso que Jesus faz conosco. E em último lugar, quem busca a glória dos homens enfrentará o justo julgamento de Deus. Jesus conclui esse texto dizendo: estes sofrerão juízo muito mais severo. E essa é uma palavra solene, meus irmãos. Os escribas podiam enganar o povo. Eles podiam impressionar as multidões. Podiam receber os melhores lugares. Podiam esconder a sua injustiça atrás de orações eloquentes. Mas eles não enganavam a Deus. Porque o Senhor vê tudo. Você está entendendo? O Senhor vê tudo. O Senhor via o orgulho. O Senhor via a manipulação. O Senhor via as viúvas exploradas. Via a motivação das orações. Via a distância entre a imagem pública deles e o coração deles. E Jesus afirma que eles enfrentam um julgamento mais severo. Por que mais severo? Porque eles possuíam maior conhecimento. Conheciam a lei. Ensinavam as escrituras. Recebiam respeito como líderes espirituais. Tinham privilégios que muitas pessoas não possuíam. Mas utilizavam esses privilégios em benefício próprio. Então, querido, entenda uma coisa. Quanto maior a luz recebida, diz a Escritura, maior a responsabilidade. Quanto maior a sua influência, maior a prestação de contas. Quanto maior o conhecimento que Deus lhe dá, mais grave será a sua hipocrisia. Tiago expressa a mesma verdade ao dizer: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Portanto, meus irmãos, você que é líder na igreja, isso não é para privilégio pessoal, isso é responsabilidade diante de Deus. Eu, como pastor, vou prestar conta diante do Senhor. Como eu alimentei vocês, da fidelidade bíblica, de como eu pastoreei vocês. Meus chefes não são os presbíteros, não é o conselho, é Deus. É para Ele que eu presto conta. Presto conta, sim, também para os presbíteros e para a igreja. Presto a cada um de vocês, mas o meu chefe, direto, daquilo que eu faço, a quem eu tenho que prestar conta, é o próprio Deus. Todo presbítero vai prestar conta de como cuidou das pessoas. Todo diácono prestará contas de como serviu aos necessitados. Todo professor de escola bíblica dominical prestará contas de como ensinou a palavra. Toda pessoa que exerce influência responderá pelo modo como utilizou a sua influência. Deus colocou você onde Ele quis colocar para você ser influente. Como é que você tem se portado onde você está? Sabe o que isso deveria produzir em nós, queridos? Um temor santo. Não um medo paralisante, mas uma profunda reverência. O objetivo não é fazer com que ninguém abandone o serviço cristão. O objetivo é nos levar, é levar a cada um de nós a servir com humildade, dependência e vigilância na presença do nosso Deus. E ela alcança a cada um de nós essa advertência. Porque um dia, todas as máscaras vão cair. A nossa reputação não vai nos defender. O título não terá valor nenhum. O cargo vai ficar para trás. Não vai ter aplauso. E nós estaremos diante do Deus que conhece o coração. E nesse dia, não importará quantas pessoas você impressionou. Não importará na linguagem das mídias sociais quantos likes você teve, quantos views você teve, quantos seguidores você tem na internet. Importará se você foi encontrado fiel a Cristo. Importará se a nossa fé
de fato é verdadeira em Cristo. Importará se as nossas obras nasceram da graça e do desejo de glorificar o Senhor e não da autopromoção. Isso significa que nós precisamos abandonar toda a esperança em nossa aparência religiosa. Talvez as pessoas pensem que você é um cristão exemplar, que você conheça a Bíblia, porque você está presente nos cultos. Mas nenhuma dessas coisas podem justificá-lo diante de Deus. Só Cristo pode justificá-lo. A nossa esperança não está em conseguir apresentar uma imagem melhor, uma versão melhor de cada um de nós. A nossa esperança está diante daquele que viveu perfeitamente diante do Pai, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos salvar e nos dar vida e vida eterna. Jesus nunca buscou a glória vazia dos homens. Ele nunca utilizou pessoas, nunca manipulou vulneráveis, como os escribas fizeram. E o que nós vemos, queridos? Nós vemos o nosso Senhor sendo aquele de fato que nós devemos adorar e tê-lo como exemplo da nossa vida. Jesus, ele termina o capítulo 20 advertindo os seus discípulos: cuidado com os escribas. No início do capítulo, os líderes questionaram a autoridade de Jesus. Sabe o que Jesus faz? No final, ele expõe o coração deles. Eles pareciam espirituais, mas viviam para a aprovação dos homens. E a advertência de Jesus nos chama a examinar o nosso coração. Quando você serve, quem é que você deseja impressionar? Quando você ora, com quem que você está falando? Quando você pratica uma boa obra, qual glória você procura? Quando não é reconhecido, como é que você reage? Quando outra pessoa recebe honra, você consegue ficar alegre com essa pessoa? A pergunta central, meus irmãos, não é se as pessoas pensam bem de nós, mas a pergunta é: estamos vivendo diante de Deus? A vida cristã, meu amado, não é uma apresentação. Ela é vivida corandeu, diante de Deus, diante daquele que vê você no secreto, diante daquele que conhece as suas motivações, diante daquele cuja aprovação é infinitamente mais valiosa do que todos os aplausos humanos. Portanto, querido, viva diante da face de Deus. No fim, somente uma aprovação importará. Não a aprovação das praças, não a aprovação das multidões, não a aprovação das redes sociais, mas a aprovação daquele que conhece o seu coração, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu volto a lhe perguntar: quem você quer impressionar? Que nós possamos viver para a glória de Deus, para que Ele seja visto em nós e as pessoas possam glorificar e dar glórias ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.